preocupação é entender de onde vem o que está acontecendo hoje nas estradas do Brasil, o que aconteceu, né, nas estradas do Brasil, nessas mobilizações bolsonaristas. Além de entender exatamente o que aconteceu, porque existem níveis de exposição. Nós vimos as pessoas nas estradas impedindo o trânsito, o tráfego nas estradas. Isso não é tudo. O que aconteceu? Qual a mensagem que está sendo dada? Por que essas pessoas dizem que, por exemplo, é uma frase recorrente, que é a última possibilidade, que é a última chance? Essas pessoas, eu interpreto que elas estejam orientadas por uma ideia apocalíptica, de que não existe uma outra chance, de que não existe uma outra oportunidade, como uma anunciação do fim dos tempos. Eu entendo que essa afirmação recorrente de a última possibilidade, a última chance, ela é um indicador dessa ideia apocalíptica de fim dos tempos, de que é a última chance, que é a última oportunidade. Eu entendo isso, e claro que tem várias evidências que a gente pode pontuar, que é o grande percentual de envolvimento de pessoas das igrejas que têm a preocupação com um apocalipse. Elas se preocupam com isso, elas entendem que existe a possibilidade de emergência de um apocalipse agora, né? Então, é justamente essas pessoas que fazem parte desse movimento e que estão que estiveram na linha de frente, que expuseram seus corpos, que estiveram presentes, que fizeram a linha de frente dessas mobilizações em vários pontos do país. Isso é preocupante. Eu entendo que isso é resultado de um colapso da verdade que nós estamos vivendo há décadas. Nós vivemos há décadas o colapso da verdade nas relações políticas no Brasil, nas relações econômicas, de um modo geral, e nas relações sociais. Nós, como povo brasileiro, nós criamos várias estratégias para suportar essa condição, inclusive de silenciamento dos crimes. Nós não temos condições de denunciar todos os crimes que nós testemunhamos no cotidiano das relações sociais, por exemplo, nas periferias do Brasil. Eu mesma vivi durante muito tempo nas periferias e vi muita coisa errada, e eu não podia denunciar aquelas coisas erradas. Não existia possibilidade, porque inclusive isso é de conhecimento de todos, que existem lugares no Brasil em que o Estado não está presente, não existe o Estado de Direito. Então, o tipo de negociação, o tipo de orientação que nós precisamos ter para conduzir as relações nesses espaços é muito diferente do que a gente pressupõe no Estado de Direito. Isso é lamentável e isso é resultado da irresponsabilidade das pessoas que estiveram e estão à frente da administração pública do país, e não só do país como político, né, as relações políticas objetivamente falando, mas também na comunicação, né? Porque a comunicação no Brasil ela se tornou uma estratégia de dominação política e econômica, tá? Eu estou falando sobre o Brasil, mas o problema é a centralização do poder. O poder na mão de poucas pessoas. Essas pessoas, para poder manter esse poder nas suas mãos, elas lançam mão de estratégias criminosas, sórdidas, né? De mentiras, de manipulação, de assassinatos, enfim. Eu não preciso listar aqui, a gente conhece, né? Mas a gente pode encontrar essas histórias parecidas de horror, e talvez até piores, em outros países que mantêm o poder centralizado nas mãos de poucas pessoas, né? E quanto mais poder essas poucas pessoas têm, pior é a vida do povo que está submetido a essas pessoas, certo? Mas vamos falar sobre o Brasil. Nos últimos 60 anos, nós suportamos o domínio de elites econômicas sobre a comunicação. A partir da década de 70, meados da década de 60, depois do golpe militar, inclusive a comunicação, ela vem a corroborar as condições
para se estabelecer, para que o golpe se estabelecesse, né, que não se estabeleceu em 1950, quando o Getúlio Vargas se matou, né, como um sacrifício pelo país, que ele deixou explícito na carta que ele deixou para nós mesmo, né, dizendo que ia se matar para manter a unidade do país, para manter as eleições no país, para que não houvesse nenhum problema maior aí que comprometesse as relações políticas, o andamento das relações políticas naquele momento. Muito bem. Então nós fomos reféns das mídias de massa em todas as partes do Brasil. Milhares de pessoas morreram sem que ninguém soubesse a verdade sobre os crimes. Hoje a gente tem aí o famoso caso que merece toda a projeção que teve, que foi da Marielle Franco, que até hoje a gente tem questões a serem explicitadas, esclarecidas sobre o crime. Então as mentiras criadas pelas mídias de massa escondiam todo tipo de crime. Nós conhecemos o gosto amargo da mentira pública contra o país, contra nossas comunidades e contra nossas próprias vidas. Se perguntar para alguém que vive na periferia das capitais brasileiras ou das grandes cidades brasileiras, perguntar se existe alguém que ainda não teve um parente assassinado ou desgraçado pela violência, 90% de nós vamos responder que já enterramos parentes, ou enterramos amigos próximos e parentes, ou ouvimos relato de violência dessas pessoas que nos são caras. Isso é a história da periferia brasileira, testemunhada por nós que estamos vivas hoje. É nessa condição de desgraça íntima e desmoralização pública e coletiva que vivemos nas últimas 6 décadas, todos os dias, todos os anos. A questão é em quem acreditar. Então, essas mobilizações, da maneira como estão acontecendo hoje, elas são resultado de décadas do colapso da verdade no Brasil. Esse diálogo continua e obrigada a todos pela atenção, que a lucidez sobre quem somos e sobre o que estamos vivendo faça com que a gente supere essa condição, porque o meu objetivo é o povo brasileiro vetar, propor e votar leis. Nós precisamos assumir a nossa dignidade. Não existe povo incapaz. A ideia de que os povos são incapazes é uma ideia para manter o poder nas mãos de poucas pessoas.